Deus, amém? Livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Amém. O título diz: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-me de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de tal igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Os irmãos podem se sentar no nome do Senhor Jesus. Nós estamos no início do ano e no mundo há sempre grande expectativa para o início do ano, né? As pessoas fazem seus planos, se animam, porque acreditam que as coisas vão acontecer conforme projetaram na sua mente. E o texto aqui fala de um início, mas de um início que não se compara a nada com aquilo que as pessoas possam ter vivido ou mensurado viver em algum momento. Fala aqui sobre os primeiros discípulos, quando o Senhor Jesus ali os separava para estarem com ele diante da sua santa presença, para presentear a sua tão poderosa obra. E o texto se intitula A Pesca Maravilhosa, os Primeiros Discípulos. O significado de maravilhosa, irmãos, é aquilo que provoca grande admiração, que não é comum, algo surpreendente, algo admirável. Então, diante disso, a gente sabe que o Senhor aqui relata sobre algo maravilhoso da parte do Senhor Jesus. O texto, como ouvimos, ele conta ali que o Senhor Jesus estava ali, junto à multidão, pregando a palavra, quando ele avista os 2 barcos, junto à praia do lago. Então, ele percebe que os pescadores estavam do lado de fora, tinham descido, eles estavam ali lavando suas redes, e a gente entende que eles ali estavam encerrando o seu trabalho.
quando o Senhor Jesus, ele entra num dos barcos, o de Pedro, e passa ali ensinar aquela multidão que estava ali para ouvi-lo, e quando ele termina de falar, ele pede então para que Simão seguisse com o barco, se afastasse ali um pouco da terra e lançasse a rede ao mar. Pedro, ele argumenta, como nós vimos aqui no versículo 5, dizendo que eles já haviam trabalhado a noite toda e não apanharam nada, mas que porque o Senhor Jesus o havia falado, ele o faria, e o texto disse que eles pescaram tanto, de maneira que encheu o barco onde ele estava e aquele que estava próximo a ele. Glória a Deus. E aí a gente começa a pensar, trazendo essa palavra para as nossas vidas, quantas vezes a gente questiona Deus também, né? Algumas vezes a gente pode pensar, mas eu já oro há muito tempo por isso. Eu espero tanto pela conversão do meu marido, da minha esposa, do meu filho, talvez. Eu já orei tanto pelo meu emprego, talvez por uma promoção, talvez por um chefe. Mas não importa, irmãos, quanto tempo tenhamos buscado, pedido, orado, nós temos que nos manter, como diz a palavra lá no livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 17, diz, um texto bem curto para a gente não esquecer: orai sem cessar. E é isso que nós temos que fazer, segundo a palavra do Senhor, orando sempre e sempre em comunhão ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O louvor da Sarinha tão maravilhoso confirmou a palavra no meu coração. E a gente vê aqui, conforme o texto, que os discípulos já haviam feito aquilo. Conforme o relato, eles haviam feito aquilo a noite toda. E eles não eram pessoas inexperientes. Eram pessoas que viviam daquilo. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham experiência naquilo que eles faziam. Só que há muita diferença, irmãos, naquilo que nós sabemos fazer e aquilo que o Senhor nos manda fazer. E a palavra diz que no mesmo momento em que eles obedeceram aquilo, conforme a palavra do Senhor, que eles fizeram não só uma pesca, irmãos, mas uma pesca maravilhosa, uma pesca surpreendente, uma pesca admirável, tamanha que todos que ali estavam se surpreenderam. E Pedro até se espanta, porque quando o Senhor fala, irmãos, ele cumpre tudo o que ele fala de maneira grandiosa e admirável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, irmãos, lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. De repente, irmãos, algo que eu e você fazemos, que nós dominamos, em que algum momento pode não dar resultado, não é para nos causar desânimo, irmãos. Não é para se desesperar. Pode até parecer fracasso, como poderia ali aos olhos dele, nós não sabemos, mas de repente ficaram ali a noite toda. Tentaram e não conseguiram. Era algo que eles sabiam fazer, que eles dominavam, mas era uma missão que eles podiam ter dado como fracassado, irmãos. Mas não é assim conosco, irmãos. É só Deus nos levando por caminhos diferentes, para que a gente conheça o poder de Deus. Deus me fez lembrar agora, eu já disse isso uma vez aqui sobre esse altar. É preciso que não haja mais recursos humanos para que Deus opere os seus milagres, irmãos. E Deus mostra o quão poderoso Ele é. Uma coisa é nós conhecermos Deus e ouvir falar. Isso já nos surpreende, já nos encanta.
já nos alegra. Mas quando nós conhecemos o Deus de andar com Ele, nós sabemos verdadeiramente em quem nós temos que louvar o Senhor. A palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes, irmãos, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, o verso 1 diz: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando a gente ouve essa palavra, irmãos, a gente vem a pensar que não é nem o sucesso e nem o fracasso que controla as nossas vidas, mas é a palavra de Deus. É isso que controla a minha e a sua vida, irmãos. A gente faz planos para a nossa vida, a gente estabelece metas, a gente pode até se frustrar muitas vezes, mas a gente só se frustra se a gente se esquecer que o governo das nossas vidas está na mão do Deus Todo-Poderoso. E como já louvou a Sarinha aqui, é só chamar, irmãos. É só chamar o nosso paizinho querido, que Ele sempre nos atende, irmãos. Nos bons lugares, nos bons momentos, nas boas situações, Ele está conosco. E no dia mau, Ele se faz presente e se mostra Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Deus usou ali aquilo que podia ser uma frustração, mas Ele usou o talento de Pedro para propósito do reino, irmãos. Não era só uma pesca. Eles até podiam achar que era só mais uma pesca, mas era um propósito, irmãos. Propósito de reino, que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos. É propósito de reino. A gente não vive de achismo, a gente não vive de será, a gente vive de propósito. E os propósitos das nossas vidas são certos, porque não são os nossos propósitos, não são propósitos humanos, são propósitos divinos, daquele que não erra, daquele que não falha, daquele que não dorme, daquele que não cochila, daquele que tem olhos atentos em todo o tempo para a minha e para a sua vida. Como está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem alguém que ama o Senhor aí? Deus que o Senhor tem para nós, irmãos. Muitas vezes, irmãos, Deus permite que a gente fracasse, para que a gente saiba que não adianta saber fazer. Não basta, irmãos. Não adianta a gente somente dominar aquilo que a gente faz. Não é só o método, a maneira como se faz, mas é o propósito, irmãos. E Deus tem propósito em todo o tempo. Como nós lemos aqui em Eclesiastes, há tempo determinado para todas as coisas. E é um propósito para as coisas que estão abaixo do céu, irmãos. Uma coisa que a gente aprende com esse texto é que na obediência que os milagres acontecem. E os milagres são consequência da obediência. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se a gente quer viver milagre, então a gente tem que aprender a obedecer, irmãos. A grande diferença, muitas vezes, irmãos, grande diferença entre o homem e o Senhor Jesus é que muitas vezes o homem busca ao Senhor Jesus por causa das suas bênçãos. E o Senhor Jesus, Ele abençoa o homem porque Ele quer salvá-lo. Essa é a diferença, irmãos. Não é aquilo que nós recebemos, não é por isso, mas é aquilo que o Senhor quer conosco. É a sua comunhão comigo e com você em todo o tempo e em todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, no capítulo 9, versículo 24, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Louvado seja Deus, irmãos. As pessoas muitas vezes acham que perder a vida por Jesus é algo difícil. É algo que a gente faz com sacrifício. A gente perde a nossa vida por Jesus, irmãos, quando a gente entrega o nosso caminho a Ele, quando a gente levanta as nossas mãos, quando a gente se batiza e a gente deixa que o velho homem morra. Porque nós não precisamos de recursos humanos. Nós precisamos é da presença do Senhor. E quando as pessoas, talvez, irmãos, não compreenderem muito, a gente pode ler o que está lá no livro de Isaías. Abra, por favor, irmão, livro de Isaías, capítulo 53. Eu estou correndo por conta do tempo. Isaías 53. Vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é motivo de adoração, irmãos. Isso é motivo de glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus, que se fez ovelha muda, irmãos, perante os seus tosqueadores. Se deu lá na cruz do Calvário por amor de mim, por amor de você, irmãos. Esse é o preço de nós estarmos aqui hoje, irmãos. Hoje que nós estamos aqui e vamos cear com Ele para trazer à memória aquilo que Ele disse lá no livro de 1 Coríntios, irmãos. Nós estamos aqui para cear com Ele, para mais uma vez estarmos aqui participando do seu corpo e do seu sangue, em comunhão com Deus poderoso ao que nós servimos. E voltando lá para Pedro, como nós acabamos de ler, no livro de Mateus, capítulo 14, os versículos 28 e 29 dizem assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse é o propósito, irmãos. O mesmo Pedro que largou os peixes e o seguiu, caminhou sobre as águas. Não é sobre sacrifícios, irmãos. É sobre obediência. É sobre conhecer os mistérios do reino. É conhecer o Senhor Jesus. Conhecer aquilo que Ele disse lá na sua palavra. Que nós não somos mais servos, mas amigos. Porque Ele nos faz conhecer os segredos do seu Pai. É isso que nós somos, irmãos. Amigo do Deus poderoso. Sinta-se privilegiado. Você faz parte do pequeno rebanho. Você tem estado na presença do Senhor Jesus. Você tem conhecido o Senhor Jesus, de andar
está com você, não só de ouvir falar. Ele tem te guardado, Ele tem te livrado, Ele tem mostrado o seu poder, Ele tem te dado provisão, Ele te dá saúde, Ele cuida dos seus, Ele caminha contigo, Ele te livra do mal, Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele guarda a sua vida, Ele guarda a sua entrada, Ele guarda a sua saída por onde quer que você caminhe. Esse é o Deus a quem nós servimos, e por isso nós obedecemos ao Senhor Jesus, porque nós o amamos e nós reconhecemos o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele mesmo Pedro, irmãos, que estava ali frustrado com uma pesca mal sucedida, porque contava só com a sua experiência. É aquele mesmo Pedro que desce e caminha pelas águas, porque conhece o Senhor Jesus. Ele recebeu de um milagre, irmãos, a ponto de dizer que ele não era digno, como nós não somos, irmãos, mas recebemos milagre do Senhor todos os dias. Eu tenho certeza que se o Senhor abrisse aqui, nesse nosso telão, só o dia de hoje, todos os livramentos e toda a sua bondade para com as nossas vidas no dia de hoje, nós estaríamos mais do que agradecidos. Nós o glorificaríamos ainda mais. O que Deus tem para as nossas vidas, irmãos, é aquilo que nós vemos nem subiu ao nosso coração, irmãos. E eu não estou falando aqui de prosperidade, irmãos, eu estou falando de propósito de reino. Que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar. Que nós não saímos daqui, irmãos, só com um discurso, com mais uma informação sobre aquilo que ouvimos, mas que nós venhamos a nos sujeitarmos em comunhão aos propósitos do Senhor e exaltar todos os dias, em todos os dias, o senhorio do Senhor Jesus, por meio da nossa rendição a Ele, não só hoje, mas em todos os dias, até que Ele venha nos buscar. Amém? Eu agradeço a todos.